Hoje vamos conhecer um novo personagem do Velho Testamento, um novo personagem da era dos patriarcas. Veja, por favor, comigo o livro de Gênesis, capítulo 12, verso 4. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. Bem, Abraão estava atendendo ao chamado de Deus. Deus falou para sair da terra e ele saiu. E Ló, que era seu sobrinho, foi com ele. Era companheiro de Abraão, estava junto, era da família de Abraão. E eles foram então para a terra, para Canaã. Abraão obedeceu e o Senhor abençoou muito a Abraão. Ele teve muito gado, muito dinheiro, muita prata, muito ouro, né? Não dinheiro, prata e ouro, mas muitos bens, muitas propriedades. E também abençoou a Ló. Ló também tinha muitos rebanhos, muito gado, muitas tendas. Portanto, eram dois personagens abençoados por Deus no aspecto material. Tinham muitos bens, eram ricos. Mas só que esse muito gado de Abraão e o muito gado de Ló começou a dar conflito entre aqueles que cuidavam e as pastagens. Havia que dividir as pastagens entre os dois. E os pastores, aqueles que cuidavam do gado, começaram a discutir quais seriam as pastagens de um ou de outro. Abraão, então, propõe para resolver o conflito, propõe uma separação e falou para Ló: escolha a terra para onde você vai. Veja Gênesis 13, 9. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Abraão estava propondo a Ló uma separação consensual, uma separação sem briga. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para o outro, eu vou para aquele primeiro. Bem, em primeiro lugar, irmãos, quem devia escolher era Abraão, porque Abraão era o mais velho. Mas o que aconteceu? Ao contrário do altruísta Abraão, que propôs a Ló que ele escolhesse, Ló logo escolheu. Escolheu de que maneira, irmãos? Ele viu qual era a terra melhor. Veja no versos 10 a 12 de Gênesis 13. A campina do Jordão, que era irrigada, tinha muita água. E ele habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ele escolheu o melhor lugar. Era realmente o melhor lugar. Só que tinha um problema, ele chegava perto da cidade de Sodoma, e nós já vimos, a Bíblia vai mostrar, ainda hoje vamos ver o que aconteceu com Sodoma. Mas ele foi para lá. Enquanto isso, Abraão deixou por conta do Senhor e foi para o outro lado, foi para a terra montanhosa. Em seguida, irmão, se você verificar lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, há uma guerra entre 4 reis contra 5 reis. E esses 4 reis tomaram a cidade de Sodoma. E dentre todos os bens que eles levaram de Sodoma e as pessoas que eles levaram de Sodoma, Ló também foi levado com eles. Quando Abraão soube que Ló foi levado cativo por aqueles 4 reis, ele não falou assim: bem feito. Ele não quis escolher, não escolheu o melhor, não foi acampar lá, botar suas tendas do lado de Sodoma. Agora é ele que se vire. Não, irmãos, pelo contrário. Como eu já disse, Abraão era altruísta. Abraão fez um comando militar e libertou Ló daqueles reis. Não somente libertou Ló, como também libertou aqueles habitantes de Sodoma que haviam sido levados cativos. E o rei de Sodoma dispôs a dar todo aquele despojo de guerra, da batalha para Abraão, e ele não quis. E a gente viu, ele deu o dízimo para Melquisedeque, mas não quis nenhum despojo. Ló agora, então, estava livre novamente. O que ele fez? Voltou para Sodoma, voltou para a cidade. Texto da lição da nossa lição da escola sabatina. Às vezes, em nossa ganância, não aprendemos algumas lições. Ló voltou para Sodoma,
mas em sua graça Deus o avisou sobre a iminente destruição da cidade. O que aconteceu, irmãos? O Senhor ia destruir a cidade por causa da iniquidade. E os anjos vieram falar com Abraão sobre a iminente destruição de Sodoma. E qual foi a posição de Abraão, irmãos, quando soube que a cidade ia ser destruída e que o seu sobrinho e a família do seu sobrinho estavam lá? Ele argumentou com Deus. E nós vemos, irmãos, no texto do capítulo 16 de Gênesis, como ele argumentou com Deus. Olha, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não, se tiver 50, não. Bom, mas se tiver 45? E se tiver 40? E ele foi argumentando, então baixando, até 10. Se tiver 10 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? Não, não vou destruir a cidade, o que o Senhor falou. Mas não havia 10. Só havia Ló, sua mulher e suas filhas. Em harmonia com seu amor, Deus não parou de conceder misericórdia até que Abrão parou de perguntar. Abraão não perguntou mais, não argumentou mais com Deus, não regateou mais com Deus a salvação da cidade. Os dois anjos pessoalmente libertaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Mas o que aconteceu? A sua esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ló entrou em Sodoma como um homem rico e saiu sem nada, com quase nada. Ele investiu o seu tesouro na terra, investiu o seu tesouro na cidade, em Sodoma, enquanto Abraão estava investindo o seu tesouro na vontade de Deus. Precisamos ter muito cuidado com as decisões que tomamos, em especial ao pensar que ganhos de curto prazo em contraste com o cenário geral. Veja, o que acontece. Ló estava pensando naqueles momentos, estava pensando naquela terra. Abraão estava pensando na herança. O mau investimento de Ló. Veja lá, irmãos, o verso para memorizar. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Ou que daria uma pessoa em troca da sua vida? Veja, irmãos, as más decisões de Ló. Primeiro escolheu no lugar do tio, não devia ter escolhido. Escolheu a terra que ele achou melhor, a que ia dar um lucro melhor. Investiu nessa terra, foi morar perto de Sodoma, foi morar perto do mal. E o que aconteceu, irmãos? Ficou sem nada. Ficou sem nada porque o Senhor destruiu a Sodoma. O Senhor salvou na sua misericórdia, salvou a família de Ló. Mas a sua esposa ainda não reconheceu essa salvação. Olhou para trás, pensando no que ela estava deixando, pensando nos investimentos, e se tornou uma estátua de sal. Enquanto Abraão, irmãos, foi abençoado por Deus, e a vida de Abraão continuou até cumprir a sua parte na profecia, a sua parte como povo de Deus. Depois Isaac, Jacó e assim por diante. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que a gente escolha corretamente, para que a gente não faça como Ló, tome decisões erradas, decisões imediatas, de pensar no ganho imediato e nos esquecermos do ganho geral que o Senhor quer nos dar, do quadro maior, a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos nós e conduza cada uma das nossas escolhas.